Boa noite, ao vivo, segunda-feira, novamente aqui com vocês para falar um pouco sobre os florais de Bach. E para quem não me conhece, eu sou Ana Flores. Aqui você vai ouvir falar sobre as essências do sistema terapêutico de florais. Pois é, aqui eu falo tudo sobre eles, para que servem as essências, trago temas diferenciados e relevantes para diversos casos, se encaixando muitas vezes para aquela dorzinha emocional que está te incomodando, para aquele teu medo, para aquela tua ansiedade, para aquele teu nervosismo, para tua irritabilidade e diversos outros tipos de emoções que podem estar prejudicando o seu desenvolvimento como pessoa, como ser humano. Então fiquem comigo. Hoje eu estou trazendo o tema sobre como os florais podem ajudar nas nossas emoções desencadeadas pela violência urbana. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então compartilhe a live de hoje para que a gente venha trazendo mais sempre mais conteúdo e para também eu poder estar trazendo, para as pessoas aqui ao vivo, podendo tirar as dúvidas que vocês possam ter, ok? Bom, você já passou por alguma situação assim de estresse, de medo, de pânico, de apreensão desencadeado pela violência urbana? Você já passou por isso? Eu já passei e eu creio que muitas das pessoas que a gente conhece já tenham passado, não é mesmo? Boa noite, gente! Por isso, eu quis hoje estar trazendo algo que possa ajudar. Vejam bem, eu ouço muitas pessoas que elas passaram a não querer mais sair de casa por medo de acontecer alguma violência na rua. Pessoas que têm muita preocupação com os filhos, em deixar eles tomarem o próprio rumo da vida e ter que acabar saindo, mais de casa naquela fase ali que começa na adolescência, sem a nossa supervisão como pais. Isso também desencadeia um tanto de emoções, de insegurança, de medo, de preocupação, até tirando o nosso sono. E isso é super normal, O que não é normal é a violência urbana, mas como ela existe, nós precisamos nos agarrar a tudo que possa nos ajudar a nos mantermos harmoniosos, a nos mantermos em equilíbrio com as emoções, para que essas não tragam prejuízos para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Veja bem, você já pensou num pai, numa mãe que não consegue mais se concentrar no seu trabalho, no seu serviço, pela preocupação que ela passa, achando que coisas ruins vão acontecer com o filho, já antecipando desgraças que ela acredita que ele ou ela, acreditam que possa afetar o filho, ou então aquele pai ou aquela mãe que acaba saindo da sua rotina para poder ficar vigiando e espionando, digamos assim, só para ter a segurança de que o filho está totalmente seguro. Quando essas ações elas são em equilíbrio, quando elas não trazem um prejuízo para a sua vida, tudo bem, não há problema. Mas se elas estiverem trazendo prejuízo para a sua vida, nós precisamos entrar então com os florais. E sim, existem florais que vão trazer a coragem, florais que vão trazer a transcendência, florais que vão trazer a capacidade de você lidar com o desconhecido com calma, com espontaneidade, florais que podem melhorar os pensamentos que você tem em relação à preocupação com os seus entes queridos. Boa noite, pessoal. Então, é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Nós vamos falar de 4 florais
todos eles são do grupo do medo. E não poderia ser diferente, né? Como nós estamos falando de emoções desencadeadas pela violência urbana, a emoção que mais é desencadeada realmente é o medo e a insegurança, né? Essa insegurança de você não saber se pode sair de casa e voltar inteiro, né? Tem até uma frase, né, que fala sobre isso, mas eu não lembro dela agora, tudo bem. Então, vejamos assim. Vamos começar por este exemplo que eu estava dando dos pais, né? Que sofrem com o excesso de preocupação com os filhos. Vejam bem, quando a nossa preocupação ela é relacionada a qualquer tipo de assunto que venha a fazer parte da vida do filho, mas não é uma preocupação saudável, é uma preocupação que você tira a liberdade do outro, é uma preocupação que você até viola o espaço do outro, aí nós precisamos estar trazendo para esse pai, para essa mãe, uma confiança maior, né, no que dizemos sobre a rotina, sobre o dia a dia, sobre o que vai ser o próprio destino, né? Vamos falar assim, não quero entrar aí em crenças, mas sobre o que seria o destino dessa criança, desse adolescente. Portanto, para os pais que sofrem com essa dúvida sempre muito recorrente sobre a segurança dos filhos, antecipando desgraças, sejam elas de saúde, sejam elas financeiras também, sejam elas sobre a própria segurança dos filhos, atraindo até mesmo frequências que possam poluir, né, intoxicar a própria proteção energética desse filho, dessa filha. Eu vou dar aqui a dica para vocês de utilizarem um floral que se chama Red Chestnut, tá? Vou escrever aqui para vocês. Pausou, gente. Deu ali que pausou, mas eu voltei. Pronto. Então, gente, o Red Chestnut é aquela essência da flor que vai estar trabalhando esse tipo de ansiedade, né? E é uma ansiedade que é por medo, né? A origem desse tipo de ansiedade, desse pai, dessa mãe, desse vô, dessa avó, que eles têm pelos entes queridos, é desencadeada pelo medo, né? No tema de hoje, né? O medo dessa violência urbana que está cada vez aumentando e cada vez mais futilizada, assim, né? Por nada eles acabam fazendo coisas, tirando a vida, né, de uma pessoa. Portanto, vou dar um exemplo meu. Eu vivo orientando a minha filha sobre não falar com estranhos, né? Mas até assim, quando eu tenho que deixar ela ir com alguém, eu me sinto angustiada. Então é o momento que a gente toma o Red Chestnut, tá? Porque ele vai trazer uma calma, tá? Ele vai trazer essa cabeça fria, né? Uma cabeça mais tranquila, mais deixa rolar e vai, meu filho, vai na fé que vai dar tudo certo, porque realmente uma preocupação dessas que se torna excessiva, ela pode tirar a tua paz, tá? Muitas vezes os pais, eu vou falar pais aqui, tá, gente? Mas essa preocupação, ela pode ser com todas as pessoas que você ama. A pessoa, ela já é grande, já é um adulto, já tá com a vida encaminhada. Mas normalmente a mãe, que isso é muito do instinto materno, né? Ela não desconecta e ela toma os desafios do filho como desafios dela e para de viver a própria vida, né? Por isso mesmo que com essas mães é muito normal ter aquele vazio do ninho vazio, justamente porque a vida foi vivida a vida do filho e não a vida dela.
E esse é um ponto que o Red Chestnut, ele acaba dando um estalo para a pessoa, para que ela passe a olhar também primeiro para ela, porque com essa fé, né, de que tudo vai dar certo, de que a liberdade do outro ela deve ser respeitada, mas que os pensamentos eles devem ser sempre os melhores, os mais positivos, essa mãe, esse pai, eles acabam deixando o outro viver um pouco mais a vida e passa a preencher esse vazio, né, vivendo a própria vida. Portanto, uma vez que a violência urbana ela pode desencadear esse tipo de medo, esse tipo de ansiedade, este tipo de excesso de cuidado, né? Vamos utilizar então o Red Chestnut, ok? Ele realmente vai dar um estalo para que se respeite a liberdade do outro, para que a preocupação ela seja manifestada quando esse filho, esse ente querido, de fato ele esteja passando por um perigo, tá? Para realmente sair desta frequência, né, que a pessoa acaba nutrindo aqui nos pensamentos, de coisas ruins que podem acontecer com o meu filho, coisas ruins que podem acontecer com a minha mãe. Gente, existem filhos também que desencadeiam este tipo de comportamento. E sim, aí você ministra o Red Chestnut. Observe, se um filho com uma mãe, com um pai, com um ente querido passou por uma situação de violência urbana e aquilo foi muito traumatizante, aquilo foi muito chocante, ele pode vir a começar a nutrir pensamentos de que coisas ruins vão acontecer. E aí passa até essa preocupação, né? Essa ansiedade desencadeada. Então, crianças, né? Os florais podem ser tomados por todas as faixas etárias. Você pode ministrar, sim, percebeu esse tipo de comportamento no seu filho, no seu sobrinho? Dê o Red Chestnut, ok? Fica aqui a dica. Outra questão, eu falei ali, agora eu já vou emendar. Passou então por uma situação da violência, né? E foi traumático, e foi chocante, e deixou o trauma psicológico. Vamos combinar que de 100% aí, talvez 95% vai ser chocante, vai ser traumático, porque é o teu espaço violado, né? Você fica tão vulnerável. Então a gente precisa trabalhar com aquela essência que trabalha os traumas psicológicos e físicos. E qual que é? Star of Bethlehem. Ó, vou escrevendo aqui. Você que se identifica com o que eu estou falando, pode anotar o nome da essência, ok? Então, o Star, gente, é aquela essência que vai estar trazendo o consolo da alma, como se fosse um colo, né? Vai estar trabalhando esses bloqueios energéticos que eles são criados, né? No momento que você passa por um trauma físico, nesse caso da violência, se você foi violentado fisicamente, né? E os traumas psicológicos, né? Que são, então, essa vivência, essa experiência que não é nada agradável. Portanto, Star of Bethlehem vai ser indicado para começa a tomar logo depois do ocorrido, tá bom? Começa a tomar logo depois do ocorrido. O Star vai trazer esse consolo, ele não vai permitir que esse teu bloqueio energético ele se forme com fixação, tá? Ele já vai ir desfazendo aos poucos à medida que você vai iniciando o tratamento quanto antes com ele. E agora,
Se o teu medo da violência urbana é um medo que te paralisa, pronto, voltou. Nossa, minha internet hoje tá ruim, hein? Se o teu medo da violência urbana é aquele medo que te paralisa, que te faz entrar em pânico. Sempre que falamos em pânico, é aquele medo aterrorizante, tá? É um medo que ele não se manifesta brando. É um medo que ele se manifesta fortemente, trazendo tremores para a pessoa, desencadeando a paralisação do próprio corpo, né? Fazendo com que ela decida não sair de casa, se isolar, tá? É um terror como aquele que nós temos quando temos pesadelos muito aterrorizantes, tá bem? É neste nível. O floral que eu indico para quem tem este tipo de comportamento pelo medo da violência lá fora é o Rock Rose. Se você está deixando de sair de casa pelo pânico que tem de que algo aconteça, alguma violência te aconteça na rua, utilize o Rock Rose. Resgate a sua vida novamente e comece a viver novamente, ao invés de deixar a sua vida passar, não é mesmo? O que o Rock Rose vai fazer por você? O Rock Rose, ele é excelente nas qualidades de trazer aquela coragem heróica. Sabe? Quando você tá vendo alguém passar um apuro na rua e você, sem pensar, se joga para salvar essa pessoa, se joga para interceder, né, por essa pessoa. O Rock Rose, ele trabalha demais esse instinto de viver, é o instinto de sobreviver, é o instinto de salvar, realmente de salvação, tá? Portanto, ele vai estar trabalhando esse teu medo paralisante, esse teu medo aterrorizante, desencadeando aí instintos de herói em você, com muita coragem, com calma, com aquela calma necessária para que você possa, né, salvar alguém. Vamos dar um exemplo assim. Tem aquelas pessoas que não precisam do Rock Rose, são aquelas que já têm isso por natureza, né? Vamos dar exemplo, os policiais, né? Um policial, ele é formado na academia de polícia, ok. Mas muitos deles já vêm com essa coragem heróica de berço, né? Óbvio que o medo existe, mas é um medo de ação. É um medo que dá a oportunidade de você realmente tá fazendo um ato heróico, numa situação, né? Que é uma situação de você ter que decidir rapidamente. O Rock Rose, ele vai estar trabalhando esses tipos de qualidade, tá? Quando a pessoa precisa do floral, ela não tem esse tipo de comportamento heróico. Pelo contrário, ela tem o pânico, ela tem o medo, ela tem a paralisação do próprio corpo, tá certo? Agora, quando você passa a tomar o floral, aos poucos você inicia essa transcendência, essa transformação destas emoções negativas em emoções positivas, emoções carregadas da frequência desta flor. Combinado? Ok? Se identificou? Anote o nome. Vamos então para mais uma essência. Agora, se você realmente percebe que tem medo, que passam pensamentos na sua cabeça,
sobre o que pode acontecer em relação à violência, né? Você tem medo, às vezes, de dormir em casa sozinho, ou dormir de luz apagada, ou você tem medo que um episódio que você viveu, uma experiência que você viveu, ela se repita. São medos que você sabe dar nome, né? E não são medos aterrorizantes como o Rock Rose que eu acabei de explicar. São medos mais brandos, medos que você sabe que os tem ali, mas que não gostaria de ter esses tipos de pensamento, não gostaria de ter esse tipo de medo, talvez porque você já sabe que pensando dessa forma você acaba atraindo, porque você entra nesse tipo de frequência, né, do medo. O medo é algo muito poderoso, né? Então, transformar esse medo em algo que te traga coisas boas, que sejam contribuição na sua vida, é transformador, né? Então, vamos ver o que o Mimulus pode fazer por você? O Mimulus é uma flor que nós indicamos quando a pessoa tem esses medos mais sutis, né? Medos mais fáceis de lidar, que a pessoa sabe a origem do medo, a pessoa sabe dizer do que ela tem medo. Então, seguindo aí o tema de hoje da violência urbana, se ela sabe que ela tem medo de esquecer se a porta tá fechada ou não, e daí ela levanta durante a noite para ver, isso acaba desencadeando aí repetidas levantadas da cama para se certificar que ela tá em segurança, ou o medo mesmo de estar andando na rua e se sentir insegura e a todo momento ficar olhando para trás, desconfiar às vezes que uma pessoa que não tem nenhum indício de que vai te fazer algum mal, a pessoa já desconfia e acha que vai fazer. Isso tudo são medos que nós precisamos mudar essa frequência desse pensamento, justamente para que a pessoa ela trabalhe com emoções mais positivas, emoções como a coragem, que é o que o Mimulus vai trazer, né? O Mimulus traz a calma, ok? O Mimulus, ele traz a tua capacidade, tá? Para você lidar com os medos do mundo, né? E como a violência urbana é algo que está aí e nós não podemos, de fato, controlar, podemos mudar, podemos, mas não podemos controlar. O Mimulus, ele vem aí, ele foi colocado no mundo para nos auxiliar, para nos ajudar a despertar a coragem, tá? Aquela coragem para você estar pronto para os desafios do cotidiano. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer se você sair de casa? Sim, é uma coisa que pode acontecer. Mas com o Mimulus, você tá pronto? Você tá pronto para esse desafio? Não vai te travar, tá? Combinado? Se você se identificou, anota o nome. Eu não botei. Vamos colocar Mimulus, ok? E agora, a última essência que eu selecionei para entregar para vocês, para que vocês consigam lidar melhor, né, com esses medos desencadeados por esta tal violência urbana que está aí, foi o aspen. E o que é a essência floral do aspen? Veja bem, gente. O aspen, ele é uma essência floral que vai trabalhar muito aqueles presságios, aquelas apreensões, aquelas ansiedades indefinidas que você só sente que o clima não tá bom para sair, que você sente que não deve ir a tal lugar.
é uma essência que ela vai trabalhar muito essa nossa parte energética sutil, né? As pessoas que precisam do Aspen, elas são muito sensíveis, né? E muitas vezes elas captam no ar que algo ruim vai acontecer, mas elas não sabem o que, elas não sabem dar nome. Essas pessoas, é muito comum elas sofrerem de insônia, tá? E também é bem comum elas terem dores estomacais, porque digamos que é uma pouca atividade energética que tem neste centro energético localizado na altura do estômago, né, que é o plexo solar. Então, quando nós não conseguimos lidar com total harmonia, com total equilíbrio com a nossa realidade, o plexo solar ele sofre e ele manifesta então sintomas de que as coisas não estão certas. As pessoas Aspen, como elas captam muito no ar que algo ruim algo ruim vai acontecer e elas não sabem explicar o que, elas realmente só sentem, podem sim relatar esse tipo de desconforto, tá bom? Pessoas também que têm muitos calafrios, tremores, tudo isso, suor assim, tá? É um suor mais de apreensão, mais de medo. Elas também podem ser beneficiadas com esta essência floral chamada Aspen. Vou colocar aqui o nome para vocês. Perfeito, ok? Outras questões que podem ser trabalhadas com o Aspen, tá, gente? São pessoas que têm muitos pesadelos e sonhos angustiantes que ela não sabe lembrar o que foi, ou até mesmo ela lembra, e esses sonhos se repetem, mas são sonhos mais angustiantes mesmo. O Rock Rose ajuda para os pesadelos fortes, ok? E o Aspen para esse tipo de sono conturbado, sono mais intoxicado, é um sono que você percebe que ele tá conturbado, ele tá um sono cheio de medo, tá? Pessoas também que têm medo de ficar sozinhas, mas não conseguem explicar o porquê. Oi, nobres salgados, boa noite, como vai? Seja bem-vindo, vinda. Então eu tô aqui entregando o último floral do sistema de terapia de Ba, que pode ajudar nos medos, né, que a violência urbana desencadeia na gente. Agora eu tô aqui falando para vocês sobre o Aspen, tá? E se você se identificou, né, se você percebe que você tem esses presságios, essa sensação, né, de que algo ruim vai acontecer, ou tem pensamentos realmente catastróficos, aqueles pensamentos pesados, ruins, você tome um Aspen, porque ele vai te trazer, tá? Qualidades. Novamente, né? Todos do grupo do medo trazem a coragem consigo, né? Porque nós precisamos ser corajosos nos dias de hoje. E também ajuda as pessoas que têm esses tipos de medo a realizarem as suas atividades mesmo que com medo, né? Então, a pessoa que tem medo de ficar sozinha, ela vai ficar sozinha mesmo que com medo. Eu ia tosse. Oi, Rose. Deixa eu tomar aqui. Pronto.
Acho que passou. Portanto, eu entreguei aqui para vocês hoje. São todas essências florais. Rose. Tô tomando água Riviera já. Gente, todas essas essências que eu passei para vocês são do grupo do medo, tá? E realmente, creio eu, né, que é uma das emoções mais fortes em relação à violência urbana, é o medo mesmo, tá? E então, aproveitem se vocês se identificaram com algumas que eu falei. Em um frasco de floral, você pode colocar até 6 essências. E com esses nomes anotados, você pode ir até uma farmácia de manipulação, solicitar um frasco de 30 ml com essa essência que você anotou, ou as essências. Você vai tomar 4 gotas, 4 vezes ao dia. Pelo menos 4 vezes. O floral, ele deve ser tomado sempre que você sente que aquele medo volta. Quando você sente que tá sentindo aquele medo. Então, se você já tomou 4 vezes ao dia, tá indo dormir e tá apreensivo com qualquer barulho que tá acontecendo, isso é um aspen, tá, gente? Você toma o floral de novo. Ele é um estímulo para lembrar o teu corpo de fazer essa transformação e para sair da frequência dessa emoção que não é contribuição para você, tá? Ok? Então, hoje foram essas as essências. Quinta-feira eu volto novamente. Espero que, se vocês precisarem de algum tema específico, me escrevam no direct. Fiquem à vontade, isso me ajuda. Eu vou conseguir ajudar vocês com mais assertividade também. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Tem uma engasgada legal, né, gente? Então, creio que não há dúvidas. Também é um tema mais pesado, mas que é necessário falar, né, gente? Tá aí. Os medos precisam ser tratados. Os medos travam a gente. Medo trava intestino, medo trava estômago, tá bom? Então, aproveitem essas essências florais que eu acabei de entregar. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou entre em contato no direct que eu respondo com total tranquilidade. Tá bem? Um beijo para vocês, uma excelente noite, um excelente fim de semana. Quinta-feira, 20h20, eu tô aqui de novo, hein, gente? Toda segunda e toda quinta, às 20h20, colocando lembrete nos stories para vocês aprenderem tudo sobre os florais de Bach, tá bom? Vamos ser positivos, vamos manter os nossos pensamentos sempre positivos. Com florais fica bem mais fácil. Um beijo, tudo de bom para vocês. Tchau, Rosi. Tchau, pessoal.